Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The Nadia Cast, o podcast que toca o seu coração. Nossa! Viu que eu tô ficando bom? Tá ficando bom. E com voz. A voz voltou, não mais uma voz metalizada, mas eu diria que uma voz de rouxinol. Você não acha? Eu acho que tá. Acho que tá. Parabéns pelo cabelo, tá muito lindo. Quem fez o cabelo pra você? É minha cabeleireira especial, Maiara. Maiara, olha, obrigado Maiara dos bastidores por ter feito a trança da Lagarta. Você conhece Lagarta? Quem já assistiu os Vikings? É uma guerreira viking, a dama do escudo. Obrigada, Maiara, nos bastidores. Vou contratar você toda sexta pra vir aqui arrumar. Mas por que eu tive que arrumar o cabelo, Daniel de Almeida? Então, parece que hoje, durante o nosso treino da manhã, as janelas estavam abertas e um ciclone entrou dentro do estúdio e bagunçou o cabelo de todo mundo, inclusive o meu. Aham. Ciclone chamado Daniel de Almeida, Ciclone né? chamado Daniel da Almeida. E eu ainda pedi, Dani, vai de leve, que eu tô com o cabelo escovado pro podcast, mas Então, por não que, adiantou, né? por que as pessoas fazem uma escova antes de treinar, gente? Por que você enche o teu rosto de maquiagem? Sendo que ali, durante o treino, você vai escorrer. Meu bem, a vida da mulher moderna não tá fácil. Você tem que fazer uma escova na quinta-feira pra você cumprir uma agenda toda da semana. Entendi. Entendeu? Até porque nós falamos num podcast passado sobre a beleza. Ah, beleza. E você tem que se apresentar de forma, né, bela para as pessoas, para os compromissos, se arrumar pra mostrar que você se importa com as pessoas. Com certeza. Até por isso que eu vim de calça jeans, vim bem vestido, vim com a minha camisetinha do Superman, já preparando, quem sabe, para um carnaval. É atemporal, mas a gravação é antes do carnaval, vai ser mostrada depois. Mas olha aqui, ó, já estou com a minha fantasia. Estamos em ritmo, né, de festa. E daí, quando eu cheguei aqui, pensaram, nossa, você tá se achando com essa camiseta do Superman? Eu posso não ser o Superman para muita gente, mas para minha filha eu sou. Já pensou nisso? E isso já é o bastante. Para mim é o que basta. Exatamente. Então, o que vamos falar sobre o que hoje? Hoje você escolhe. Eu escolho? Escolhe. Hoje eu tô preparada. Então, o que acha de percorrermos os caminhos da mente? Pesado, né? Vamos lá, vamos lá. Até porque a gente fala bastante sobre mente, Ronin. Isso. E a gente já entendeu, já matamos a vítima, já aprendemos a não reclamar, já aprendemos a não criticar, a não julgar, a policiarmos a nossa vida, entrarmos em movimento, trabalhar o nosso físico, trabalhar a nossa energia, sendo mais organizados, trabalhar a nossa conexão com o emocional, compreendendo que as emoções elas acontecem como um furacão na nossa vida e que a gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue antecipar um autocontrole de algumas emoções, de outras não. E que a chave para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível é através da mente. Mas o que é a mente, Nádia? O que você acha que é? Quando eu falo mente para você, vem alguma coisa? É muito difícil de você descrever o que é, porque tem muita coisa relacionada que acontece, as emoções, os pensamentos, que acho que vão consolidando isso que a gente fala de mente. Então, quando eu falo em mente, eu penso que é fisicamente demonstrando uma caixa que você vai acumulando coisas ali e tudo isso forma a sua mente. Os pensamentos, tanto positivos quanto negativos, quando você está consciente, quando você está inconsciente. Então, eu entendo que é a soma de tudo isso. Muito bom, muito bom. Então, a palavra mente, a raiz dela vem do sânscrito. Man. M-A-M. Man. Que quer dizer pensamento. Então, a raiz da mente é o pensamento. E esse pensamento, como ele é um corpo, o corpo mental, ele conforma os demais corpos que vêm depois dele, que é o que você falou, tudo dentro da caixinha. Então, dentro de um corpo mental está um corpo emocional, dentro de um corpo emocional está um corpo energético, e dentro de um corpo energético está um corpo físico. Pode parecer meio viagem da nossa parte falar dessa forma, porque o que o ser humano consegue realmente ver de forma palpável é o corpo físico. E todos pensam que a mente está dentro desse corpo físico, mas ela não está dentro do corpo físico. Você pode me pedir, então me prove isso.
Eu acho que eu posso provar. Quando você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, ou alguma pessoa que foi fazer uma cirurgia, que tomou uma anestesia, e ela consegue relatar tudo o que aconteceu durante a cirurgia. Se ela está anestesiada e ela anestesiou o corpo físico, todas as suas sensações, todos os seus parâmetros externos, ou seja, ela bloqueou os 5 sentidos, bloqueou visão, bloqueou audição, olfato, gosto, naquele momento e ficou inconsciente. Como ela conseguiria descrever tudo o que aconteceu se ela está de olhos fechados, não está escutando? Tá com os sentidos bloqueados. Como que ela consegue descrever tudo o que aconteceu, inclusive dizendo que viu? Como? E não é uma pessoa que tem esse relato. Não. São várias, eu diria centenas, milhares, que já tiveram esse tipo de sensação. Isso é uma prova de que a mente não está dentro do cérebro. O cérebro seria um receptáculo, seria uma antena que capta coisas. E através de um estímulo externo, que é um estímulo de uma mente, que ela conforma o consciente e o inconsciente que tem dentro dessa mente, ela conforma um auxílio, como em forma de impulso, que ela dá para esse cérebro, ele interpreta e traz para o corpo. Traz as reações aí, o físico, que é o que a gente consegue ver, ele interpreta e ele faz. É o Ele comando, traz. né? É o comando. Ele que exerce o comando. Isso. A gente fala que é a sala de máquinas, né? O marinheiro, você não tá vendo, mas você tá dando o comando e quem tá lá embaixo não tá vendo para onde tá indo, mas ele tá executando. Isso mesmo. Então, na verdade, esse exemplo que você deu é o exemplo do consciente e do inconsciente. Então, o consciente é o carinha que levanta do submarino aquele óculos para ver o que está acontecendo. E quem está na casa de máquinas que tem que lançar o míssil lá, não está vendo o que está acontecendo. Ele só está replicando as coisas. Ele está apenas executando. Então, quem está vendo que a mente consciente olha e fala, nossa, tem que jogar um míssil lá na frente. Alô, atenção, casa de máquinas, joga o míssil. Agora, o corpo não sabe, ele só está reagindo a um estímulo, ele só está fazendo o que lhe foi comandado. Por isso que a gente tem alguns comandos inconscientes que vieram de traumas que a gente teve na infância que simplesmente acontecem. Os estímulos vão acontecendo. Você tem um apego a um doce porque você um dia estava com o teu pai e ele disse que esse doce era bom, ele te deu um beijo e aquela sensação te foi tão agradável e cada vez que você come o doce vem aquela sensação agradável. E você não sabe de onde é que vem. É do doce que me dá isso? Ou é daquele momento emocional que eu tive lá atrás que ficou no inconsciente e ele só responde através de estímulos? É o significado que você deu para aquilo naquele momento, que por isso que às vezes é tão difícil a gente encontrar o por que eu como tanto doce? A gente já até falou aqui, né? Foi um exemplo que eu dei da minha vida. Por que eu como doce depois do almoço? Por que se eu nem gosto tanto de doce assim, e por que eu coloco isso? E aí é tão difícil você ir para aquelas memórias associativas que você associou lá quando criança ou em alguma época da tua vida e você encontrar de onde que vem isso, né? Porque tá no teu inconsciente, tá lá embaixo, na casa de máquinas, ela não tá vendo. Ela só sabe que existe, porque um dia ela fez. Isso. E aí é tão difícil a gente encontrar. E às vezes a gente até fala que a gente precisa fazer uma terapia, precisa, né, olhar ter esse olhar para dentro para você conseguir encontrar. E um pouquinho do que a gente falou no último podcast, que é ressignificar. Isso. Porque o teu consciente, ele ressignifica algo pro teu inconsciente. E isso, na verdade, é fazer o inconsciente ver algo. É fazer o cara da casa de máquina enxergar. Traz ele pra cá, traz ele aqui pro... Ah, é isso que você tá falando. Ah, não é aquilo lá atrás. Não. Você não precisa mais agir dessa forma. Não tem mais que jogar um míssil lá. Porque ele só tá fazendo o que um dia ele fez lá atrás. O que o teu físico talvez pediu, teve uma necessidade, ele foi e fez, e aí continua fazendo achando que aquilo é o certo. Isso. Por isso que tem uma frase que até o Akbar ensinou pra gente, ele passou a frase, mas foi práticas que a gente fez, que é: a cada passo que você der com o seu consciente em direção ao seu inconsciente, o seu inconsciente vai dar 2 passos em direção a você, ao seu consciente. Isso. Então, aí eu sempre falo assim que eu fiz uma prática que é o teu consciente, você que sabendo o que você está fazendo, você pegar na mão do seu inconsciente. Então, assim, às vezes, situações que aconteceram no passado, ou no teu trabalho, ou no teu relacionamento, ou você fala assim, calma, vem cá, inconsciente, a gente não precisa mais agir dessa forma.
a gente pode tentar ir por um caminho diferente e vai ser bom. E mesmo que no começo você sofra ou você tenha alguma dificuldade, eu tô aqui com você. Vamos nos dar as mãos e vamos estar juntos. Porque no final sou eu comigo mesmo. Né? Isso. É o meu consciente com o meu inconsciente. É isso. Então a gente vai estar junto. Então é meio que você pegar na mão da criança que existe dentro de você, que é o seu inconsciente, que aprendeu lá quando você era pequeno ou até na barriga da sua mãe, coisas Isso. que você passou e falar, não, vem cá, vamos junto, eu tô com você, Não precisa mais agir dessa forma. não precisa ter medo. Isso. E se a gente tiver medo, a gente vai estar junto, né? Igual. Igual. Com medo ou sem medo, você vai ter que enfrentar, vai ter que enfrentar. passar. Porque se você não passar, você vai ficar preso a algo. E preso, a gente não consegue se movimentar. E o corpo que não se movimenta não é um corpo. Porque a gente precisa de movimento. Água parada apodrece. Apodrece. É. Então, falando sobre essa mente, então vamos entender que a mente, eu vou tentar fazer um desenho, ela não tem um desenho, mas entendam como uma camada externa aqui, essa mente. E dentro dessa mente, ela possui uma mente superior e uma mente inferior. Essa nossa mente inferior é que nós estamos falando. Do consciente, do inconsciente, da parte lógica, de você conseguir fazer algumas faculdades que são pertinentes à mente. Você passa pela tua cabeça agora quais são essas faculdades? Eu vou dizer uma para clarear. Por exemplo, atenção é uma faculdade da mente. Estar atento. E quando você está na atenção, você está no presente. Então, uma faculdade da mente é estar atento. Qual outra que você imagina? O que estaria ligado ao passado da mente? Memória? Memória passada. Isso. Então, a atenção está no presente. A memória está no passado. Imaginação. Imaginação no futuro. Então já temos 3 pontos. Qual é o 4º ponto? Para que eu possa entender presente, passado e futuro. Para que eu possa estar atento. Entender que o meu passado já passou, que está na minha memória. Imaginar um futuro melhor. O que eu preciso? Que é o 4º ponto. Me dá cola. Discernimento. Discernimento. E o discernimento vem através do quê? Do centro. Consciência. Consciência. Então, essas são as 5 faculdades da mente. 4. A 5ª é a consciência. Ah, 5ª consciência. 5ª é a consciência. Então, veja como está ligado aos 4 corpos. E a 5ª, porque o que é a consciência? A consciência é o impacto do espírito contra a matéria. Por isso que a consciência está num nível superior. Fala-se com a mente superior. O que é essa mente superior, Nádia? Espírito. E é o espírito, é a consciência entrando em contato com a tua intuição e trazendo algo para a tua mente. Aí você começa a intuir coisas. Você não sabe explicar. Até porque se você explicar, não é intuição. Explique o amor de uma mãe por um filho. Não tem explicação. Explique o amor. Não tem explicação. Explique Deus. Não tem explicação. Sempre que você tentar explicar isso, já não é mais. Porque está dentro da mente inferior. A mente superior, ela capta ideias mais sutis. Que é essa intuição. Isso. Ela capta... Imagina que você pode ter uma ideia que vai revolucionar a humanidade inteira. Só que essa ideia veio da onde, essa ideia? E daí você não consegue explicar. Veio da onde? Aí eu sonhei. Você sonhou mesmo? Você sonhou? Ou você captou isso do universo? E você foi um agente histórico que foi escolhido para mudar algo no mundo. Olha que loucura. Olha que loucura que é entender essa mente humana. Entender que a mente ela é dividida em mente superior e inferior e que o encontro dessas duas mentes comandam o resto dos corpos, que são os corpos emocional, energético e físico. Dani, mas quem vai ouvir a gente vai falar assim, tá, mas... Como eu faço? Como que eu faço? Tô aqui no lodo, né? Não sei o que fazer da vida, tô perdido, porque a gente vê, conversa com várias pessoas e a gente vê mesmo que o poder que a sua mente tem, né? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer um podcast só falando sobre a questão do poder da mente, mas... Sim.
você alimenta isso, né? Você decide se você vai pro caminho de alimentar com coisas boas ou com coisas ruins. Esse você já está dando o caminho. Esse é o primeiro caminho. Mas é muito difícil, por exemplo, para quem não faz nada hoje. E a gente sempre fala, a gente começa pelo físico, porque você precisa começar de alguma coisa. E mais uma vez é isso. Até para você mudar isso, você precisa começar de alguma forma. E Mas- começaria pelo físico também? Então vamos entender. Sim e não. Explique. Como assim sim e não? Porque se eu falar comece pelo físico, tá bom, comece se movimentando, comece fazendo uma atividade física. Legal. Mas se a tua mente não der o comando, por que a gente fala em centro? Isso é o centro, Nádia. O centro não é só fazer as coisas físicas por fazer. Não. Você precisa da tua mente. Por isso que a mente é o caminho. Você precisa primeiro ter muito bem explicado para a tua mente o que você quer. Você precisa acreditar em algo, Nádia. Aí vem a crença, você precisa acreditar. Um dia você acreditou que o ovo fazia mal e você não comia ovos. Porque um dia a ciência falou que dava colesterol. Que o colesterol aumentava, dava problema cardíaco e todo mundo parou de comer ovo. Aí hoje a ciência viu que não, que nada disso era verdade. Que o ovo não faz mal. Aí você mudou tua crença e voltou a comer ovo. Você entende que você precisa acreditar. Eu falei hoje mesmo para uma aluna. Falei, você está vendo, você observa por estudos, você lê muito, você vê em redes sociais, vê em podcasts que as pessoas falam, olha, tal comida ou tal alimento pode trazer câncer. E você continua fazendo. É porque você não compreendeu. Você pode ter até entendido, num certo ponto, mas eu vou morrer mesmo. Ou vou continuar fazendo, é o caminho que eu sempre quis. Eu mais quero... difícil sair daqui. Claro, eu quero o caminho do prazer. Tá bom? Eu entendo você. Mas não é o meu caminho. Só que é um caminho que não é sustentável. Claro. Uma hora não vai ser sempre prazer. E vai ser um caminho difícil, porque uma hora a gente fala que a conta vem, né? Claro que a conta vem. Não tem almoço de graça. Claro. Né? Você vai comer muita porcaria, vai ter um dia que você vai estar obeso ou vai te dar um problema cardíaco e pá, aconteceu. Aí é aquele impacto. É o impacto. Aí agora eu tenho que fazer alguma coisa. Isso, é o impacto. E nunca é tarde. Sempre dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas vem cá, precisa chegar, se você for inteligente, precisa chegar nesse ponto? Não. É por isso que a gente fala assim, né? Você está falando que começa na mente. Você tem que acreditar que você precisa, né, mudar e ir por um outro caminho. Por isso a gente sempre fala assim, não adianta empurrar macarrão mole, né? Isso. Você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Isso. E para você querer ser ajudado, você precisa colocar isso, né? Sua mente tem que acreditar que você precisa seguir por um caminho diferente. Senão, não adianta. Isso. Você vai fazer de tudo para as pessoas. A gente vai vir aqui, vai gravar centenas, milhares de podcasts e a pessoa vai escutar. Ou, nem quero ouvir o que esses dois estão falando aí. Esses dois malucos. O que eles estão fazendo? O que eles acham que eles são? Não vai mudar. Porque você não quer, você ainda não compreendeu que você precisa ir por outro caminho. Que esse caminho que você está tentando a vida inteira não deu certo. Porque se tivesse dado certo, você não estaria passando por problemas ou cogitando ter que mudar alguma coisa. Perfeito. Né? Porque quando você tá pelo caminho que realmente, putz, deu certo, é isso. Pra que você vai mudar? Não precisa. Não precisa, você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Então, a palavra da mudança são duas palavras. Duas palavras que conformam tudo isso que a gente tá falando. Entendimento e compreensão. O entendimento é mental e a compreensão é física. Como assim? Você vai ter que botar na prática. Se você praticar, isso é compreensão. Você começar a mudar o estilo de vida e ver que aquilo funciona, realmente o teu entendimento virou uma compreensão e você está fazendo e está dando certo. E está no caminho certo. Ponto. Por isso que começa pelo movimento. Por quê? Porque não adianta só ficar pensando, ai, nossa, eu vou ser rico. Vou ficar pensando aqui, sentadinho. Um plano aqui, olhar só no cartão. Isso, desenha, faz um plano e eu vou ficar sentado olhando pro plano. Mentalize o plano, mentalize o plano, mentalize o plano. Vai ficar a vida inteira mentalizando o plano e não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que entrar em movimento. Ação. Planeja e faça. É isso. Esse é o ponto. Por isso que você tem que entender, acreditar e fazer.
Entendi agora o sim e não da mente, porque, claro, você coloca aqui, mas é a ação. Ação. Ação é o Exatamente. principal. Você tem que começar. E você é inteligente. Você é inteligente. O que você tem que fazer? Você tem que começar a experimentar as coisas. O teu corpo não é um laboratório. Você não está aqui para... Você não é um espírito de luz vivendo uma experiência humana. Então experiencie. Viva a experiência. Viva o humano. Como? Ué, isso aqui está me fazendo mal. Então tira o que está fazendo mal e coloca o que está fazendo bem. Nossa, que legal. Ué, você tem um corpo. Eu não faço apologia que as pessoas parem de comer as coisas. Não. Eu faço o que faz bem para a minha pessoa. E eu demorei. Desde que eu estou no processo da Mente Ronin, há mais de 10 anos, agora que eu consegui compreender algumas coisas. Porque agora, sempre comendo açúcar e comendo gordura. E sempre tendo refluxo, passando mal. Agora eu estou há mais de 40 dias, 45 dias sem açúcar e sem massa, sem fritura, sem gordura, e não tenho mais refluxo. Ah, que legal. Que caminho é esse? Eu estou errado? Ah, mas você não tem o prazer da pizza. Por enquanto não. Talvez para frente eu possa me dar o luxo de algum dia comer. Ou fazer uma pizza diferente. Mas isso é mundano. Isso não é o que importa. O Akbar sempre fala, comida é só comida. Como assim? Ué, ela serve para nutrir o teu corpo. Então adianta, o que nutre mais? Uma fruta ou uma pizza? O que tem mais sais minerais? O que tem mais nutrientes? Pense, estude. E toma a tua decisão. E o importante é falar que esse é o caminho que você está traçando para você. Né? A gente vem aqui para compartilhar as nossas experiências e o que dá certo para mim. Aqui, nós dois, nós estamos juntos fazendo isso, mas somos pessoas completamente diferentes. Completamente. Que temos experiências diferentes. O que a gente faz? Eu trago aquilo que eu tenho para você e a gente faz uma troca para eu ver o que é o caminho que eu vou seguir para mim, o que você vai seguir para você, mas não significa que vai ser o mesmo. Não tem uma fórmula pronta. Não tem um manual de instrução que você fala, vou seguir isso aqui e vai dar certo. Porque cada um vive uma realidade diferente. O que a gente pode fazer é isso que a gente começou a falar lá no começo. Tentar mudar a forma com que o teu inconsciente lá está trabalhando para ressignificar isso. E de repente aquilo que um dia foi um trauma, o que é difícil, você ressignifica e muda o teu caminho. E aí você consegue, né, fica mais viável. Então eu não vou nunca mais comer doce porque o Dani falou lá no podcast que é o doce que inflama. Sim, inflama. Estudos comprovam, qualquer revista científica ou artigo científico que você for ler, isso é evidência científica. Mas você tem que trazer isso para sua vida. Isso. Agora eu tô um pouco com problema hormonal e o doce tá... Beleza, então faz um caminho, faz um planejamento para isso. Eu vou tirar o doce segunda, quarta e sexta. Eu vi que posso ficar sem. Eu vou tomar mais água, que eu vi que quando eu tomo água passa vontade. Isso. A água funciona para mim, mas não pode não funcionar para você. Mas é isso. Mas você precisa começar. É isso. Trazer isso para prática. Você já deu agora um belo exemplo. É isso mesmo. Aí você vai praticando as coisas. Testando, né? Testando. E isso vai trazendo mais consciência. Quando a gente fala ou falou nos outros podcasts, não reclame. O não reclamar. É simples você passar o dia inteiro sem reclamar? Não é. Não. O que a gente tem no nosso celular escrito? Avisos para... Avisos, 10 horas da manhã, não reclamar. Porque às vezes eu estou inconsciente e eu tenho que... Opa, traz para consciência. É isso que você faz quando você experimenta comer algo diferente durante uma semana. Você está trazendo para o consciente, trazendo para o físico o que está na mente. Teu plano está em ação. Exatamente. É isso. Por isso que a gente fala, a teoria é muito fácil. Na prática é que você testa e você vê se realmente você aprendeu. É assim. Por isso que vem aqueles ditos, né? Que a palavra educa e o exemplo arrasta. Por isso que hoje eu estou falando para vocês com essa propriedade, porque eu estou fazendo. Tem uma passagem no livro do... Eu acho que é no da Anatomia da Consciência, eu estava lendo, que diz que a mãe levou o filho para... É Gandhi? Gandhi. Levou o filho, Gandhi fazia os atendimentos, tal, ajudava as pessoas, e a mãe levou o filho para Gandhi e falou assim, esse menino, ele tá com sobrepeso, ele come açúcar todo dia, e eu não sei o que fazer. E aí ele fala assim pra mãe, me traga ele daqui uma semana aqui. E daí, a mãe deixou passar uma semana, voltou. Sem entender, né? Sem entender, ele não falou nada pro menino. Aí uma semana depois ele volta e Gandhi fala assim pro menino, não coma mais açúcar. Daí a mãe fala assim, nossa, mas por que você ia falar isso? Porque você não falou isso semana passada?
Porque semana passada eu parei de comer açúcar pra poder falar pra ele que é pra ele parar de comer açúcar. Então, Parei de comer, vi que realmente fazia mal exatamente. e agora eu posso falar. Então, como é que você vai falar pra uma pessoa fazer uma coisa que você não faz? Então, por isso que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Isso. Não adianta vir aqui e falar, olha, eu acho que tem que parar de comer açúcar e você tá se entupindo de açúcar. O que adianta? Não adianta. Você tá enganando você mesmo. E o poder da tua fala e o poder energético de uma mentira não convence. Não convence. Aí a pessoa olha pra pessoa assim... Será? Entendeu? Será que tá fazendo isso? Será que tá? Né? É igual quando a gente tem aula de educação financeira com quem não tem dinheiro, né? Como é isso, né? Como que funciona essa Como que funciona? educação financeira? Como é que essa pessoa aprendeu? Nossa. Aí sai ela lá, sei lá, com os seus pertences. É complicado. Então, a mente tem todo esse amplo significado. E é uma peça importantíssima. Por isso que o autor deu o nome de Mente Ronin, como um caminho. Caminho do guerreiro Ronin. De um guerreiro que é o seu próprio mestre. E essa mente vai funcionar, por isso que a gente falou já em podcasts passados, mate a vítima. Você não é vítima de ninguém, você não é vítima do mundo, você não é vítima de nada. Você é vítima de você mesmo. Então, matar a vítima em você é você entender que você não está aqui, dozinha dele. Tem uma amiga que fala assim pro filho, mãezinha. Cara, você não é mais uma criança. Você é um adulto. Ficou em fases atrás. Você precisa de você agora. Você é responsável pela tua vida. Então, mate a vítima e comece a fazer o que deve ser feito. Claro que é mais fácil buscar o caminho do prazer, mas o caminho do prazer inevitavelmente vai esbarrar com o caminho da dor. Você já acabou de dizer, o cara come, porque tem prazer, aí um dia vai ficar obeso, parada cardíaca, vai pra dor. Cirurgia, papapá, Nunca mais vai ter que mudar. comer. Nunca mais pode comer. Entrou em diabetes, não pode mesmo. E aí? Não precisa chegar nesse nível. Não precisa. Se você tiver uma vida equilibrada, você pode equilibrar tudo, inclusive o doce na sua vida, inclusive as massas, inclusive tudo. Mas você precisa do equilíbrio, você precisa do centro, você precisa da mente e do corpo juntos, respondendo em harmonia, para que tudo possa fluir. A fluência é isso, você tem que fluir pela vida. A gente já falou, né? A vida é um rio com correnteza, que te leva em direção ao mar. E o que é o mar? O que é o mar senão a imensidão de Deus? Então, o rio é um caminho que vai te levar a Deus. Só que esse rio ele tem as entradas laterais. Tem as curvas, onde não tem tanta correnteza. Por isso, quando você está em afluência, tudo acontece para você. Não é assim, Nádia? Você precisa de dinheiro, o dinheiro aparece. Você precisa de um negócio, o negócio aparece. Tudo flui. Se a tua vida não está fluindo, se você não está perseverando na tua vida, certeza que você entrou num canalzinho lateral e você está fazendo alguma coisa errada. E esse canal lateral, ele tem uma água mais parada, ele juntou folha, papel, cisco, lixo, e ele tá você, entrando e navegando naquelas águas, achando que é a água certa. E aí quando você vê, você tem um problema físico, puxa vida, vamos voltar para esse rio. Aí tudo começa a fluir de novo. E de repente, pá, mais para frente, você entra em outra bifurcaçãozinha. Cuidado com isso. Quando estiver dando tudo certo na tua vida, flua pela vida. Mesmo assim, ela vai trazer alguns tipos de desafios. O rio não tem correnteza e corre de forma fluídica. Não, vai ter umas pedras no meio. E você vai bater na pedra, e vai desviar, e vai ter aquele impacto, e vai continuar fluindo. A não ser que o impacto seja muito forte e você decida, não, cara, tá difícil. Aí você vai pegar o caminho lateral. Só que, será que o caminho lateral, o caminho do conforto, o caminho da proteção, o caminho de, não, aqui, nesse cantinho do rio eu tô mais protegido.
Será que é esse caminho? A gente fez algumas postagens aí sobre a questão da proteção. Você querer se proteger muito, você não se desenvolve. Porque se desenvolver é você abrir o teu peito e colocar o teu coração pro mundo, É se né? expor. É se expor, é você saber que mesmo que a tua vida esteja em afluência, as coisas estão acontecendo, você não tá parado. Não. Cada vez você está fazendo mais coisas. E vai ter impactos. E vai ter impactos, e você vai ter que lidar com pessoas, com negócios, com, né? Não Com é você mesmo. com você mesmo. E sempre né? A maior luta é você mesmo. E é você olhar para aquilo que no teu inconsciente era bom e você ver que tratar com ele, ver que não é mais assim, que o caminho mudou, até você ter essa percepção e ir por esse caminho, é um caminho difícil. Mas é um caminho que vale a pena. Não adianta você querer proteger ou ficar, eu quero calmaria agora. Não, você não vai estar se desenvolvendo. Até porque você tá na vida, né? A vida não é calmaria. Não é. E outra coisa, a gente já falou aqui, o universo é abundante, ele não te deve nada. Você Não. tem que vir aqui, você tem que entregar, você tem que fazer. Se você decidiu que você veio para aprender que como ser humano, ter esse físico, você tem que entregar. A gente tem que fazer. E dando, ele te devolve. Exatamente. Mas você tem que ir com a percepção e com a intenção de dar. Só. Só. E o que vim, veio. Se eu Veio. ficar com expectativa, a gente já entra em ansiedade e outros problemas Exatamente. emocionais. Isso Exatamente. mesmo. Perfeito, Nádia. E aí, entendemos um pouco mais a mente? Dá para aprofundar muito mais. Acredito que não precise. Eu acho que nesse momento você tem só que entender. Para entender, eu preciso ler, eu preciso refletir, eu preciso estimular a mente da mesma forma que eu estimulo o corpo. Então, não adianta só fazer atividade física. Eu tenho que fazer uma atividade mental. E atividade mental é leitura. Leituras com cunho de conhecimento mais espiritual. Mais de realmente entender quem eu sou. De autodesenvolvimento. De autodesenvolvimento. Autoconhecimento. Uhum. Não é leitura. Nada contra, tá? Mas uma leitura de caras. Vai me trazer o quê? Ai, nossa, fulano foi para a Ilha de Caras. Legal. Nem sei se tem mais essa revista. Não sei. Não sei, no meu tempo tinha. Eu não sei do que você tá falando, Dani. Então, pessoal que... Caras antigos, hein, velho? Caras antigos. Desculpa, pessoal. Uma revistinha que você lê que não tenha. Revista de fofocas. Né? Contigo. Tem ainda? Nossa, esse é mais Não antigo sei. ainda. Porque eu não leio essa revista. Eu não sei mais se elas... Existem, Se né? eles existem. É. O que existe para mim são coisas que me agreguem algo. Então eu leio os livros da Mente Ronin, eu leio vários livros, eu vejo que você faz umas postagens do Edward Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, que são muito bons. Sim. Então, você trabalhar com leituras que possam melhorar a tua forma de ver a vida e ver o mundo. E começar a entender que nós somos espíritos de luz vivendo uma experiência humana. E como espírito de luz, eu entender que tudo que eu estou vivendo não é quem eu sou. Você é mais do que você vive. Olha que loucura, você tem que ver a vida de fora. Você tem que ver a vida como um filme. Olha lá o Daniel, nossa, olha tudo que ele viveu no passado. A tua consciência ela vem de fora e vai, como um bom narrador, narrando um filme que ele teve os problemas lá na infância dele, depois ele foi evoluindo, ele encontrou uma pessoa legal que foi a Andrea, ele teve uma filha linda, encontrou amigos maravilhosos, o Akbar, a Nádia e todos os outros, e ele foi construindo a vida dele a partir disso. E eu de fora, só como um espectador, como consciência, como espírito, que legal a história dele. Um dia ela pode ser contada e isso pode ajudar alguma pessoa. Essa é a nossa missão. Só que observar como observador mesmo. Porque enquanto você estiver no meio dessa vida aqui louca e sentindo os impactos emocionais, energéticos, físicos e mentais dessa vida, será que isso é vida? Ou será que isso é só uma sobrevida? Porque você só vive quando você vai além. Quando você descobre realmente que você não é o teu corpo, você não é a tua energia, você não é a tua emoção, você não é a tua mente.
Você é muito mais que tudo isso. Você é uma centelha de um Deus que veio aqui despertar outras centelhas divinas. Que se todo mundo pensar assim, o mundo com certeza pode ser melhor. E vai começar com uma pessoa, com você que está escutando agora. E se você que está escutando agora, de alguma forma está mudando com as coisas que a gente está falando para você, ajude outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe um outro vídeo que você já tenha assistido e gostado. Ajude. Porque não é só para ajudar o canal, porque a gente não ganha dinheiro com isso. Mas é para ajudar outras pessoas. E como uma corrente do bem, você vai compartilhando coisas boas. Da mesma forma que você manda um videozinho porcaria pro teu amigo no WhatsApp para fazer ele rir, manda um videozinho legal que vai fazer ele compreender a vida de uma forma diferente. E ajudar. E ajudar. E às vezes uma pessoa que realmente está precisando ouvir que alguém de fora conte a sua história e ele se identifique, porque a gente se identifica com pessoas, né? A gente vive com pessoas. E às vezes isso pode despertar. Que foi o que aconteceu com a gente. Por isso que a gente tá aqui toda sexta-feira gravando um episódio, contando um pouquinho do que a gente aprende com a Mente Ronin, com o Akbar, que eu acho que somos pessoas privilegiadas de poder aprender isso com ele e poder vir aqui contar um pouquinho e compartilhar e tentar ajudar uma pessoa. Uma. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já fez a diferença porque a gente foi ajudado por uma pessoa. É isso mesmo. Gostei de hoje, hein, Dani? Muito bom, Nádia. E espero que vocês tenham gostado também. Mandem mensagem pra gente. Clique nos nossos canais. Acesse os nossos conteúdos. Esses dias me perguntaram, depois do nosso conteúdo que foi passado sobre a parte empresarial mesmo, a parte de investimentos, alguém perguntou, você indicaria alguém? Eu falei, sim, indico duas pessoas maravilhosas. Uma é Nádia, a outra é Laurita. Duas pessoas que entendem bastante de investimentos e podem ajudar você. Se quiserem saber mais, entre em contato com a gente, que a gente, com todo o coração, vai tentar ajudar a todos da melhor maneira possível. Valeu. Obrigado, Nádia. Obrigada, Obrigado, gente. Abraço.